Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a dispersão, dando prosseguimento no estudo do método DEPAC. Bom, antes de começar, eu sempre gosto de trazer a etimologia das palavras para a gente entender com mais profundidade o que elas significam. Então, aqui, a palavra dispersão vem do latim dispersio, que significa ato de espalhar, dissipar, derramar. Esse termo é derivado do verbo dispergere, que é a união do dis, separação, com spadere, que é espalhar, semear, derramar. Ou seja, a raiz da palavra remete à ideia de lançar em várias direções, difundir ou separar. E no nosso estudo aqui de caso, no estudo da dispersão mental, ela refere-se ao estado em que a mente não consegue se fixar em um único objeto, pensamento ou atividade. Então, uma introdução rápida aqui para a gente entender essa palavra que eu escolhi para descrever esse fenômeno que a nossa população vem passando, tá? Principalmente as novas gerações que estão chegando aí, não é exclusivo dessa nova geração, mas principalmente essa nova geração sofre muito com esse fenômeno da dispersão mental. E além disso, além da etimologia, eu gosto sempre de trazer imagens para simbolizar, que eu acho que ajuda a fixar, ajuda a entender, tá? Vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de usar emoji. Sempre que eu posso, eu forço o uso desses signos, desses símbolos, tá? Porque eu acho que fixa melhor. É o que os técnicos chamam de escrita pictográfica, tá? Ativa partes da mente, que eu acho muito interessante a gente estudar com imagens. Então tá aqui a imagem de uma mente dispersa, tá? Achei essas duas, achei muito interessante. É a mente totalmente desfocada. Perfeito? Então, vamos lá, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Agora, eu vou pedir licença para os profissionais da área, que eu vou explicar como que funciona o processo de foco da mente, tá? Então, eu vou tentar explicar da forma mais simples possível. Eu peço licença para os profissionais, eu vou trazer analogias, simbologias, para tentar deixar o mais fácil possível para todos entenderem. Então eu trouxe aqui um esquema do nosso crânio com o nosso cérebro aqui, tá? Como a gente já viu em aulas anteriores, dentro da nossa hipótese, a mente faz uso do cérebro que comanda o corpo. Então o cérebro é essa interface entre mente e corpo, e o cérebro tem um papel importantíssimo para a mente, porque é o objeto que a mente se utiliza primordialmente no nosso corpo. Tá bom? Então nós temos essa região aqui em vermelho, tá? Essa região é chamada de córtex pré-frontal, tá? Essa região aqui. E é nessa região onde o cérebro comanda as atividades de concentração, atenção, tá? De foco, é nessa parte aqui. Vamos entender melhor, vamos dar um zoom agora na parte em específico disso, tá? Então temos o nosso cérebro aqui, essa parte em vermelho, dando um zoom aqui nos nossos neurônios cerebrais, tá? Nós vamos ter uma substância que chama-se, que é um neurotransmissor, tá? Que ela se chama dopamina. Provavelmente você já ouviu falar sobre dopamina, tá? Tem a fórmula química dela aqui. E tem regiões que a gente chama, né, que os profissionais chamam de regiões dopaminérgicas, que é basicamente onde tem o fluxo de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, ela funciona como uma ferramenta de passar comandos de um local para o outro no cérebro, tá? Então ela pensa que é como se fosse um dispositivo que fica passando informação de um lado para o outro, informações típicas do próprio cérebro, tá bom? Então aqui nós temos um zoom aqui, e aí nós temos a dopamina passando, tá? De um lado para o outro e se conectando a receptores de dopamina. Então nós temos receptores dopaminérgicos, que são esses receptores que recebem a dopamina, vão receber a dopamina, vão receber informação e, como você pode ver aqui, transmitir um sinal e executar isso no corpo, tá? E aí o sinal é repassado e aquilo transmite. Como que isso é importante para o que a gente está estudando aqui? Tá? A gente já entendeu que é o córtex pré-frontal, que cuida dessa parte do foco e da atenção, que é o neurotransmissor de dopamina que passa essas informações, e aí nós temos os receptores de dopamina que vão receber essa dopamina, receber essa informação e
transmitir para o corpo executar. Nós temos dois receptores em específico, que chama D1 e D2, que são esse tipo de receptor aqui, especializado em foco e atenção, para saber quando que você vai ficar focado, prestando atenção naquilo, e quando que você vai trocar de foco e prestar atenção em outra coisa. E aí, o fluxo normal de funcionamento, tá? O que deveria ser, tá? Em casos onde as pessoas são o que a gente chama de neurotípicas, ou seja, que tem o cérebro completamente normal, você tem esse fluxo equilibrado de dopamina, e aí a dopamina vem para cá, passa o sinal, e aí você tem toda uma sequência equilibrada de informações, e aí você consegue prestar atenção quando você quer, você consegue ficar parado quando você quer, você se movimenta quando você quer, e tudo isso acontece de forma equilibrada. Tá? Então, em um caso onde a pessoa é neurotípica, ou seja, não tem nenhum problema fisiológico, não tem nenhum defeito no cérebro, existe um fluxo normal de dopamina, e se você tem um estilo de vida, que é isso que a gente vai chegar, se você tem um estilo de vida interessante, você vai ter um equilíbrio muito bom de dopamina, e aí você tem uma funcionalidade ideal do corpo. Você tem domínio e consegue fazer tudo aquilo que você precisa. Tá? Então, o principal objetivo para você ter uma mente e um corpo funcionando bem, óbvio, uma delas, né, é o equilíbrio de dopamina nesse fluxo. Então, o equilíbrio da transmigração da dopamina no cérebro para passar as informações corretas é o ideal. Tá? Então, é assim que funciona a parte de atenção do cérebro. Espero que eu tenha conseguido, pelo menos, passar aí a ideia mais ou menos de como isso funciona, que é bem complexo, mas eu tentei simplificar ao máximo aqui. Tá? O importante é saber que a dopamina é um neurotransmissor, ela precisa estar em equilíbrio, e é nessa parte da frente aqui do cérebro que funciona que controla toda essa parte dos sinais para saber se a pessoa vai conseguir ficar focada, se ela vai mudar de operação, se ela vai sair do foco daqui para cá. Então, tudo isso é por informações cerebrais, e a dopamina controla tudo isso. Num caso de saúde, ela está equilibrada, ela vai fazendo essas trocas de informações de forma totalmente equilibrada, e isso, o seu corpo funciona de forma ideal. Perfeito? Então, vamos prosseguir. Agora que vem o que eu já estou falando desde o começo, que existe uma mudança de estilo de vida, e uma pessoa que, mesmo tendo um cérebro neurotípico, tá? Um cérebro normal, não tem nenhum problema fisiológico, esse novo estilo de vida e essas novas tecnologias, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem padrão de hoje, que as pessoas viciadas em aparelhos de telefonia inteligente, nos smartphones, em tablet, tá? Computador hoje menos, mas também, principalmente o cérebro, que a pessoa fica o dia inteiro, principalmente o celular, que a pessoa fica o dia inteiro usando o celular e usa e fica vendo, tá? Esse estilo de vida tá deixando as pessoas com a mente dispersa. Eu vou explicar o porquê, tá bom? Principalmente, eu vou usar o exemplo aqui, todas essas tecnologias, o excesso de uso tem o mesmo efeito. Mas principalmente os serviços de vídeo de rolagem infinita, como o TikTok, o YouTube Shorts, os Reels do Instagram, essa tecnologia é o que mais gera esse problema, tá? Deixa as pessoas horas usando, passa o tempo e nem percebe. Essas são as piores tecnologias para o que está acontecendo, embora todas as outras gerem efeitos parecidos ao excesso, tá? Mas essa aqui é um exemplo muito interessante da gente estudar, que está gerando muito problema e está gerando dispersão mental. Como que funciona? Basicamente, como eu disse, a gente precisa do equilíbrio de dopamina. E aí, nesse exemplo aqui que a gente tem das rolagens de vídeo infinita, a gente tem às vezes um vídeo de 10 segundos, onde existe uma liberação enorme de dopamina. Tá? Então, em 10 segundos, seja por um estímulo de uma piada, de uma informação, às vezes tem muito conteúdo sexual que estimula a parte da dopamina. Tá? Então, são vídeos de 10 segundos que a pessoa tem uma liberação enorme e aí já vem outro. E em 10 segundos, mais um pico de dopamina. Então, essa tecnologia acaba sendo uma bomba de dopamina. Tá? Esse é um dos exemplos do que acontece. E você vai vendo o vídeo, você vai ficando ali viciado, você nem vê o tempo passar.
e de 10 em 10 segundos, que é mais ou menos o tempo de um vídeo para o outro, 10, 15 segundos, você vai ter uma liberação enorme de dopamina, tá? A forma de dopamina aqui. Então você vai ter uma tsunami de dopamina no seu cérebro. Então é muito fora do normal, muito fora do equilíbrio a quantidade de dopamina que uma tecnologia dessa gera. E se você fica tempos prolongados vendo isso, você vai ter uma liberação enorme por tempos prolongados de muita dopamina em pouco espaço de tempo. Então, por exemplo, o que antes você ia ler um livro, que ia demorar ali 2 horas para você ter uma liberação de dopamina, em 10 segundos você tem às vezes a mesma quantidade de liberação. E muitas vezes. Então vai ter uma tsunami que não é normal, que o cérebro não está acostumado, o cérebro não foi feito para receber essa quantidade de dopamina para os receptores. Tá? E aí a gente gera a dispersão mental. O que é a dispersão mental? De fato, é o desequilíbrio da proporção de dopamina nessa parte do córtex pré-frontal do cérebro. Tá? Então, o que antes tinha uma quantidade que mantinha equilibrado, que você ficava tendo controle total sobre as suas ações, você conseguia fazer tudo, você tem um desequilíbrio de dopamina no cérebro e aí gera um problema. O que acontece? Temos aqui de novo, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. O que acontece aqui? Ó? Então nós temos a dopamina. Então, ao invés dela vir aqui se conectar em um tempo ideal, numa quantidade ideal, você começa, igual eu mostrei ali na imagem, você começa a ter uma tsunami de dopamina e joga muito rápido. E joga muito rápido. Vai jogando, fora do padrão que está acostumado. E aí o que acontece? Você começa o que a gente chama, né, a dessensibilizar os receptores. Para vocês entenderem melhor, você começa a queimar esses receptores. Eles não funcionam mais da mesma forma. Então, o que antes você enviava uma dopamina que ele já entendia, então, por exemplo, você está fazendo uma atividade, você está estudando, lendo um livro. Então, o cérebro está falando, ele está estudando, manda uma aqui para você ficar parado e prestando atenção. Tá? Manda uma aqui. Se você fica recorrentemente jogando tsunami de dopamina, isso vai queimando, daí envia informação, faz ficar parado aí, por favor. Já está queimado. Daí o sinal aqui já vem errado, não vai o sinal. Daí você não consegue ficar parado. Entendeu? Então você vai queimando os receptores e os sinais que deveriam ter passam a não ter mais. Você não consegue mais ficar parado. Você não consegue mais prestar atenção. Você não consegue ler um livro. Você não consegue prestar atenção numa fala de uma pessoa. Você fica disperso. Muita informação. Você começa a ficar batendo a perna. Tá? Então, trouxe esse GIF aqui, você começa a ficar... É um GIF que mostra a hiperatividade, tá? Inclusive, é interessante eu mostrar para vocês aqui, tá? É interessante eu mostrar para vocês que, por exemplo, quem tem TDAH não é necessariamente porque viu o TikTok que cria TDAH. O vício nessas tecnologias gera sintomas parecidos com o TDAH. O ponto do TDAH é que a pessoa tem um defeito fisiológico no cérebro, né? Chama neurodivergente, algum problema fisiológico que justamente vai ter problema nessa recepção desses sinais e o sinal não é passado correto e a pessoa acontece esse mesmo fenômeno, tá? Às vezes até pior, justamente por causa disso. Então você fica hiperativo, você fica batendo o pé, você fica batendo a mão, você fica impaciente, não consegue ficar sentado há muito tempo. O que dirá meditar? Tá? Então, por isso que eu criei esse método, por isso que eu estou explicando para vocês, porque o ensino básico do treinamento mental, hoje tem muitas pessoas que são inaptas para fazer, igual eu falei para vocês no vídeo passado. Então, a pessoa não consegue sentar e ficar um tempo mínimo necessário para conseguir fazer o treinamento mental. Então, vendo isso, eu criei esse método. E é por isso que isso acontece. Estou explicando para vocês o porquê que a mente fica dispersa. Tá? Mesmo em pessoas neurotípicas, pessoas normais, assim, que têm o funcionamento normal do cérebro. Tá? Aí você não consegue estudar, você não consegue ficar passando. Às vezes você precisa estudar 5 horas, não vai conseguir nunca. Tem matéria que você vai ter que ficar tempo estudando, você não vai conseguir.
Aí ler um livro, você não vai conseguir. O livro demora um tempo para você ler. Com a prática, com o aprofundamento, você vai lendo cada vez mais rápido. Mas assim, mesmo lendo rápido, tem um tempo. E não vai gerar a mesma quantidade de dopamina, porque a gente vai estudar por que o livro é bom, que o livro vai ter que estimular a sua capacidade mental em outras áreas. Então, você lê um livro de ficção, você vai ter que imaginar as coisas, tá? Você não vai ter aquela imagem pronta que já gera mais dopamina automático e economiza o processo de uso da mente, tá? Então, você não vai conseguir ler livro. E se você não lê livro, você não vai ter profundidade sobre assunto nenhum, não vai conseguir exercitar a mente. Que o livro é uma das melhores formas de exercitar a mente. Tá? Um dos treinamentos mentais é ler livro. Tá? Então você fica inapto para ler livro. Você não consegue prestar atenção numa palestra, numa aula, no que a pessoa está falando. Tá? Isso é um grande problema, um grande problema. Tudo isso por conta desse fenômeno que está acontecendo, de você queimar seus sensores de dopamina por jogar muita dopamina no seu cérebro. Tá? E essa é a dispersão mental que eu tanto falei para vocês. É isso que ela causa, é isso que ela gera, tá? É assim que ela funciona. Então é muito importante a gente entender por que ela acontece para a gente conseguir corrigir. Então, esse foi a explicação da dispersão mental. Esse é o D do DPAC. E nas próximas aulas nós vamos entender como corrigir esse problema que eu expliquei aqui hoje. Então agora você já sabe por que funciona. E nas próximas aulas você vai aprender a solucionar esse problema. Lembrando que, deixando claro aqui, ele é um método que vai ajudar você, ele ajuda, e ele vai ter efeitos principalmente em pessoas neurotípicas, como eu comentei, em pessoas que têm o funcionamento do cérebro normal. Pessoas que não são neurotípicas, que são neurodivergentes, esse método pode ajudar, mas é importante você saber se você tem alguma suspeita ou se já tem diagnóstico, que você tem algum problema fisiológico, tá? Que você é neurodivergente, é importante você achar o profissional e fazer todo o tratamento específico, tá? Eventualmente vai precisar de remédio, você vai ter que fazer um tratamento específico para isso. Então lembra que ele não vai solucionar casos onde você é neurodivergente, ele pode ajudar, tá? E se você é neurotípico, é um método que vai conseguir voltar a regular sua dopamina. Se você fizer certinho, for se esforçar nisso, você vai conseguir gerar uma regulação de dopamina e desqueimar os seus sensores. E até você vai ter enormes benefícios na sua vida. Tá bom? E como eu sempre trago nas aulas, uma sugestão de livro. Esse livro chama-se Nação Dopamina. É um livro que está muito famoso ultimamente. Tá muito interessante. Eu tenho ele aqui, ó, já comprei, já li. Tá? Ele é muito legal para você entender mais sobre a dopamina. Ele vai complementar muito mais a aula de hoje que eu trouxe aqui. Tá? Tem muitas coisas interessantes aqui. E se você puder me ajudar, eu peço para que você compre pelo meu link aqui. Você já me ajuda bastante nesse meu projeto dos vídeos. E recomendo muito a leitura desse livro. Vai te ajudar bastante a entender mais sobre a dopamina. Perfeito? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai te ensinar a melhorar tudo isso. Uma técnica fantástica para você superar esse problema e equilibrar a sua dopamina. Então, te aguardo na próxima sessão de vídeos. E é isso. Agradeço demais. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais. E é isso, pessoal. Até mais.